Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, sábado, inclusive do despertar, dia 9 de setembro, está em Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Meus irmãos, é especialmente uma alegria acolher vocês que estão aí no Encontro Despertar, nas duas casas de retiro. Deus abençoe o retiro de vocês, estamos juntos em comunidade. Vocês não imaginam quantas pessoas nesse momento e ao longo desse final de semana estão intercedendo por vocês. Estão unidas e unidas a vocês com o coração, com a alma. É uma comunidade que fortalece a sua fraternidade em momentos como esse. Sintam-se muito amados, muito acolhidos. E o que é que o Evangelho de hoje nos fala? O que é que Deus quer nos falar por meio do Evangelho de hoje? A gente, por coincidência, nós estamos num sábado e o Evangelho de hoje aconteceu também num dia de sábado. Jesus estava caminhando com seus discípulos, eles passaram em algumas plantações de trigo e enquanto eles passavam por esse lugar, por esses lugares, os discípulos arrancavam e comiam espigas que estavam ali naquele caminho, obviamente para comer. Os fariseus, que a essa altura muitas vezes espreitavam, observavam aquilo que Jesus e os seus discípulos faziam, muitas vezes para criticar. E quantas vezes, um parêntese, a gente não se pega tendo esse olhar farisaico, esse olhar de observar o outro para perceber se o outro faz alguma coisa errada, para depois julgar o outro, ou para depois fazer fofoca em relação ao outro, ou para difamar o outro depois. Enfim, no caso de vocês que estão no retiro, no Encontro Despertar, vale a pena vigiar para não cair nessa tentação de como é que o outro está vivendo o retiro, o que é que está acontecendo com aquele meu amigo, o que é que está acontecendo com aquela pessoa que, sei lá, veio da mesma cidade que eu. E às vezes a gente fica observando tanto os outros que esquece da gente ter a nossa experiência, da gente viver o nosso momento, o nosso retiro. Cuidado para não cair nessa tentação. Todos nós temos que estar atentos para não cair nessa tentação de ter o olhar exageradamente, desordenadamente voltado para a vida dos outros e esquecer daquilo que cabe a nós, a nossa missão, o nosso dever, a nossa necessidade de conversão. É uma imaturidade muito grande gastar tempo fiscalizando a vida dos outros para depois falar mal, para depois apontar o dedo, para depois fazer fofoca. Não, é algo completamente contrário ao Evangelho. E os fariseus estão com esse olhar de julgamento. Tanto que depois Jesus percebe aquilo. Os fariseus, inclusive, dizem: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Ou seja, estão criticando ali os discípulos. E Jesus dá uma resposta para eles. E responde com a palavra de Deus, com muita sabedoria. Já que os fariseus eram tão apegados assim às Escrituras, então Jesus utiliza as Escrituras para
de algum modo, esclarecer os fariseus, orientar os fariseus. E citando as Escrituras, Jesus diz, olha, vocês não lembram do que aconteceu com Davi lá no Antigo Testamento? Havia pães que haviam sido ofertados para Deus, mas Davi estava com seus companheiros numa situação difícil, numa situação de necessidade. E aí, não só ele pegou para si, mas ele distribuiu entre os seus companheiros aqueles pães que haviam sido ofertados a Deus, mesmo que aquilo fosse uma proibição da lei. E por que Davi e os seus companheiros fizeram aquilo? Porque se tratava de uma situação excepcional, em que a lei da caridade precisa falar mais alto do que as outras normas, que, claro, têm o seu lugar, devem ter a sua importância, mas não podem sobressair ao principal, que é o dom da caridade. Se, por exemplo, a gente tem uma obrigação com a vida de oração, com a vida sacramental, e tem uma pessoa que precisa de nós por dever de caridade, sem pesar em nada na nossa consciência, a gente tem que estar disposto a fazer aquilo que Deus nos pede naquela situação concreta, mesmo que seja algo que foge da nossa rotina, foge da nossa agenda. A agenda e a rotina não servem para a gente ficar escravizado delas. Pelo contrário, elas devem ser instrumentos que nos ajudam a fazer a vontade de Deus com maior fidelidade. Um exemplo bem recente. A gente que é consagrado da comunidade, a gente, inclusive está nas nossas regras de vida, a gente deve buscar ir para a missa todos os dias. E recentemente fui viver isso numa paróquia perto da minha casa. Estava chegando para a missa quando encontro uma senhora idosa que caiu, estava lá estirada no chão da calçada e gritando por ajuda. E aí fui lá e telefonei para o marido dela, telefonei para uma filha dela, conseguimos depois chamar a ambulância demorou a chegar, a gente precisava ali ter aquele cuidado, algumas pessoas, assim, talvez não tivessem a melhor intenção, começaram a se aproximar, o marido muito idoso também. Pessoal, não é uma situação de você ficar com peso na consciência. É óbvio que naquele momento eu precisava acudir àquela mulher. É óbvio. Eu não podia ser um mau samaritano, eu precisava agir como um bom samaritano do Evangelho. É claro que eu me organizei para ir para a missa, me organizei para viver aquilo que é esperado de mim enquanto consagrado, mas aquela situação excepcional exigiu de mim um comportamento excepcional. E que, assim, repito, não é uma coisa que deve pesar na consciência. O Evangelho de hoje nos chama a atenção a isso. Às vezes, as regras são importantes, as normas, a agenda, tudo isso é importante. Mas cuidado para a gente não absolutizar essas coisas e colocar em primeiro lugar aquilo que é secundário e colocar em segundo lugar aquilo que é o principal. Ou deixar de lado o que é a finalidade daquilo que nós fazemos para colocar em primeiro lugar os meios. Isso não faz sentido. Os meios servem para uma finalidade maior. Eles não são a finalidade propriamente dita. Não sei se vocês conseguem acompanhar. Mas às vezes a gente dá tanta importância para certos meios, que de fato tem muita importância, mas a gente acaba achando que eles são a finalidade última. E a finalidade última é fazer a vontade de Deus naquela situação concreta, do modo como aquela situação me impele, me chama a agir. Nós estamos no sábado, e o sábado, de certo modo, no Evangelho, é um símbolo de uma série de proibições, de uma série de situações que nos dizem, você não pode fazer isso. É uma visão farisaica do sábado. Nós estamos num sábado e às vezes a gente pode encontrar situações que também aparecem como obstáculo para a gente ter um encontro com Deus. Assim como essas normas, entendidas de um modo imaturo, acabaram se tornando um obstáculo para que várias pessoas encontrassem a Deus,
no contexto aqui do Evangelho, a gente pode ter os nossos obstáculos também. Especialmente para vocês que estão no despertar. Quais são os obstáculos que ainda existem e que têm impedido você de viver bem esse retiro? Esse obstáculo é um sentimento de indignidade? Eu não sou digno de ter uma experiência de Deus? Não. Deus quer. Deus é misericórdia. Jesus é esse Filho do Homem que é Senhor do sábado apresentado no Evangelho e que veio com o intuito principal não de condenar, mas de salvar. Ele ama você e quer que você tenha experiência de Deus. E a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que os pecados que você já cometeu, do que aquilo de errado que você já fez na vida. Que isso não seja uma barreira, não seja um sábado para você, no sentido de um impedimento para ter um encontro verdadeiro com Deus. Às vezes o obstáculo é uma preocupação externa que nós temos, preocupados com alguma coisa fora do retiro. Vamos viver bem o momento presente. Essas coisas têm a sua importância, mas vamos viver bem o agora. Aquilo que Deus quer realizar para nós nesse retiro, nessa casa, nesse lugar onde eu estou. Enfim, quais são possíveis obstáculos e limitações que estão impedindo você de ter um verdadeiro encontro com Deus, uma experiência íntima com Cristo? Que essas barreiras possam cair por terra, que esses obstáculos possam desaparecer, para que o Cristo reine, para que Ele, que é Senhor do sábado, seja Senhor do seu coração, para que Ele, que é o Senhor do sábado, seja o Senhor do retiro despertar. Os encontristas guardem isso no coração, aqueles que estão servindo no retiro também. Que o centro seja Ele, é tudo para Ele. Ele precisa ser o Senhor do retiro, Ele precisa ser o Senhor do nosso coração, Ele precisa ser o Senhor da nossa comunidade, Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Que o Evangelho de hoje nos inspire e nos motive a viver bem a nossa caminhada em busca de ressurreição, e especialmente nos ajude a viver bem esse tempo de encontro despertar. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.